estava sendo mais aguardado, o tema que estava sendo mais aguardado, afinal de contas, o Ancelotti chamou o Neymar. Muita gente ficou surpreso, né? Porque o Ancelotti dava pistas que não iria convocar o Neymar, disse que se ele tivesse muito bem físico e tecnicamente poderia ser lembrado, mas no final das contas acabou sendo lembrado. Eu acho que pode ter cedido o Ancelotti a pressões externas, ele disse que isso não faz parte da vida dele. Pelo tamanho dele, você imagina que ele não vai ceder a pressões. Mas patrocinadores, né, pessoas que apoiam a seleção, estão cada vez mais presentes dentro da CBF. A gente não tem aqui como cravar se existiu uma pressão ou não pela convocação do Neymar. O certo é que o Neymar vai para a sua 4ª Copa do Mundo, é um número bem expressivo, só 9 jogadores na história conseguiram ir a 4 Copas seguidas. A gente tem inclusive aqui os números, né, os nomes dos jogadores que vestiram a camisa da seleção, que disputaram 4 Copas do Mundo. Neymar, com a convocação de hoje, passa a ser o 9º jogador na história da seleção brasileira que está disputando aí 4 Copas do Mundo. Temos os nomes? Temos eles. Então vamos lá na telinha. Castilho, né? Copas de 50, 54, 58, 62. Djalma Santos, grande Djalma Santos, 54, 58, 62, 66. Nilton Santos, também um jogador fantástico, né? 50, 54, 58, 62. Pelé, grande Pelé, o rei Pelé, 58, 62, 66, 70. O goleiro Leão, Emerson Leão, 70, 74, 78 e 86. Cafu, lateral direito, Cafu, 94, 98, 2002, 2006. Ronaldo, fenômeno, 94, 98, 2002, 2006. Grande zagueiro Thiago Silva, que se entrasse na lista de hoje seria o único jogador com 5 Copas, mas ficou fora, né? 2010, 14, 18 e 22. E o Neymar, convocado hoje, né? 14, 18, 22 e 26. Neymar, portanto, entra nessa lista de convocados. Aí eu começo com o Dayton Meirelles. Dayton, será que teve pressão? O Ancelotti submeteu as pressões para convocar o Neymar? Porque ainda há muita dúvida se o Neymar pode ajudar a seleção. O Neymar, há muito mais certeza de que ele pode atrapalhar. Porque além de não estar jogando bem, a gente está vendo aí no Santos, tudo bem, está terminando os jogos, está conseguindo jogar alguns jogos até 90 minutos, mas performar que é bom, a gente não vê isso em campo. É um jogador comum que não consegue nem ajudar o Santos hoje. Será que ele pode ajudar a seleção? Também tem a questão do furdunço, né? Neymar é fábrica de notícias na seleção, vai ser sempre, né? Sempre muita gente ali acompanhando o Neymar, criticando, elogiando, ou seja, tem sempre aquele burburinho em torno do Neymar. Boa noite a todos. Pressão externa, convocar o Neymar. Eu acho que não. Quer que eu dê um número? Passa a bola para ti, vai lá. Quer que eu dê um número? 2022, a seleção brasileira, para ir para a Copa, entre patrocínios e apoios, recebeu algo em torno de 450 milhões. Muita grana. Este ano, para a Copa de 2026, 12 empresas estão apoiando a seleção brasileira. O faturamento, você sabe de quanto? 1 bilhão. Em 4 anos, a seleção praticamente que dobrou o seu faturamento. E aí eu pergunto para você, volta a pergunta, vocês acham que não teve pressão de patrocinadores para que Neymar não fosse? O único que acha isso aqui, que não acha isso, é o Lucas Braz. Porque assim, o Neymar... Já explico por quê. O Neymar, entendo, está carregando pedra, porque estava levando o time do Santos. Está falando, o Santos é ruim. É muito ruim. Tanto que saiu ontem, porque o Corinthians fez o favor de perder e tirou momentaneamente o Santos da zona de rebaixamento. Está inclusive com a mesma pontuação. A mesma pontuação, o número de gols feitos, enfim. Você acha que um cara que mais fatura, um jogador brasileiro que mais fatura com publicidade, hoje, no mercado nacional, ia ficar de fora? Claro que não. O Neymar teve, por onde ele passou, ele teve um grande faturamento mercadológico. E a seleção precisa, porque de todos os atletas convocados, o que mais atrai o mercado financeiro chama-se Neymar. Se eu tirasse o Neymar, eu ia perder o faturamento.
E volto para aquela coisa. Tem técnica? Tem. Ele estando 50%, 60%, ele vale muito mais do que qualquer outro jogador que esteja lá na seleção. Então, posso resumir, Lucas Braz, que o Neymar foi convocado só pela questão comercial, financeira, e não pela questão esportiva, eu acho pela que questão técnica? resumia isso não. Eu discordo do Daito que falar que essa parte financeira pesou muito, porque você pega um jogador que em 128 jogos pela seleção brasileira tem 138 participações em gols, é o principal ativo da seleção brasileira. É como eu falei inicialmente no primeiro programa, é o protagonista da seleção brasileira. O Ancelotti, ele teve a hombridade, a coragem de chamar o Neymar, não somente porque ele agrega a questão do elenco, ele falou que ele é um jogador que é bom de ambiente. Na Copa passada a gente teve o Daniel Alves, que foi praticamente só para tocar pandeiro, só para fazer a resenha dos jogadores, porque a gente pode ter um jogador que pode ser decisivo na hora do um jogo que tiver muito truncado. Aceita, o Neymar conseguiu. Aceita, Francito Loureiro. Aceita, Daito Meirelles. Monturio, rapaz. Monturio é Neymazete. Tá vendo, Monturio? Estou aqui defendendo o menino Ney, apesar que eu acho que essa questão do Neymar, o protagonismo dele hoje foi subdividido, já aproveitando o assunto do Neymar, porque a partir do momento que você coloca Ryan e Endrick, os dois que são explosivos, de muita intensidade, o Ryan está sendo comparado na Inglaterra ao Gareth Bale, para quem não lembra ele, passagem pelo Tottenham, Real Madrid, que era o maior velocista do futebol europeu por muito tempo. E o Endrick, que fez uma temporada espetacular pelo Lyon, então sim. Tá fazendo, né? Eu falo, acabou francês, já voltou para o Real Madrid. Então, se ele fez uma temporada de volta. Exatamente, ele vai ser o principal ativo do Real Madrid na próxima temporada. Então, assim, a partir do momento que o Ancelotti convoca ele, eu acho não somente para esse lado financeiro, mas é porque ele é o principal ativo da seleção brasileira. Você não tem outro jogador que consegue entregar o que o Neymar entrega em campo. Eu vou jogar a confusão para vocês aqui. Durante a convocação dos jogadores, vocês viram que falava o nome dos goleiros, zagueiros e tal, ninguém dizia nada. Quando convocaram, quando foi falar do nome do Neymar, quem estava presente no evento estava comemorando como se fosse um gol. Como se fosse uma final de Copa, todo mundo estava... Entendeu? Então, o Neymar é um ídolo no Brasil, não resta dúvida, e o Ancelotti, ele levou isso em consideração. Neymar foi convocado pelos números históricos e pela ausência de outros nomes. Eu concordo também, pelos números que eu falei agora há pouco. Deixa eu fazer uma colocação. Vamos lá, ó. Neymar foi convocado. Pelos números históricos e pela ausência de outros protagonistas. O principal protagonista do Ancelotti na era dele foi o Estevão, que infelizmente não vai para a Copa. Deixa eu colocar uma pimentinha nesse papo, nesse tema, porque eu até falei hoje na nossa live aqui, na hora da convocação, um escritor muito famoso que escreve sobre a seleção, chamado Roberto Assaf, tem livros escritos da seleção. Ele fez um comentário que eu achei muito interessante em relação ao Neymar. A gente sabe que o Neymar, ele também tem a simpatia, tem o apoio dos seus colegas de seleção. Os jogadores da seleção, a maioria queria o Neymar na seleção. Aliás, as lideranças chegaram a ter um papo com o Ancelotti, o Marquinhos, o Casemiro, Danilo, Rafinha. O Rafinha, que são os principais nomes, as referências. E o Ancelotti pensou, poxa, se os caras estão pedindo, eu também tenho que ceder, né? Não posso ser... Pode criar um conflito ali com quem já está em campo. Senão não conquista os caras. Roberto Assaf, escritor, escreveu: os jogadores são a favor de Neymar, jogadores da seleção, gente, porque enxergam nele algo que vai além do rendimento recente. Confiança coletiva, liderança informal, intimidação simbólica ao adversário. O nome do Neymar é forte, né? Identidade de grupo e segurança emocional em jogos grandes. É isso mesmo? Tem tudo isso? O Neymar agrega tudo isso, na sua opinião, Orestes? Já agregou. Copa passada ele não jogou ruim. A gente saiu porque ele se quebrou na 2018, né? Em 2014 ele não jogou 7-1. E a passada foi por quase, né? Ele fez o gol e aconteceu aquele negócio, a gente pegou aquele gol. Mas o Neymar ainda continua sendo um jogador que acha que ele passa, que só ele sabe. E na finalização, cara a cara com o goleiro, ele não vai perder. Ele vai te entregar gol. Então, a gente, se der certo, lá estiver na hora certa, também não sei se ele vai ser titular. Porque o rendimento é muito alto. Pode ser que ele entre com 20, 25 de segundo tempo. Aí quem vai decidir é o técnico. Talvez nem entre também, pois né? Corre esse risco. Mas, Daito Meirelles, falando ainda sobre o Neymar, vou passar a bola para você. Não, eu quero só pedir para o pessoal acessar o nosso QR Code aí e participar da nossa live aí, entrar e deixar o seu comentário, hein? Entra na live e deixa o seu comentário, porque o Francinito está se mordendo aqui para ler seu comentário. Lembrando que só dá para comentar se você acessar o QR Code. O melhor comentário da noite está aqui, ó. Rapidamente. Pedro não perdeu a vaga para o Neymar,
perdeu a vaga foi pro Ryan Vascaíno. Não sei. Quem pode dizer melhor isso é o Francito tá com dor de cotovelo, Francito. Mas enfim, Daito Meirelles, Neymar não tem mais a explosão de antes. Neymar não tem mais o drible de antes. O que Neymar ainda tem... Estevão, Rodrigo estavam machucados, abriu espaço para o Neymar. Então acredito que também que essa possibilidade ficou mais... É aquela história, a ocasião faz o ladrão. Com 2 lesionados, toda ausência é atrevida. Eu acho que o Neymar ganhou a vaga também nessa questão dos lesionados, que foram jogadores que estariam no lugar dele, eu acho. Com certeza. Então, Daito Meirelles, passando a bola para você, Neymar não tem mais o drible, Neymar não tem mais velocidade, explosão. O que Neymar tem hoje, a gente tem que concordar, é o passe. Neymar ainda tem um passe qualificado. A genialidade. Isso é o suficiente. Genialidade só tem na cabeça dele, porque o corpo não entrega mais, não acompanha. Mas assim, eu falo genialidade porque, tipo, ele sabe, como até o nosso querido amigo falou, ele na cara do gol, ele sabe se posicionar. Ele sabe se perder gol, ele não vai perder gol. Ele não vai perder gol. Você não vai imaginar que a bola vai chegar pra ele na boca da área ou na... Ele não vai perder o pênalti, que na Copa passada ele não bateu, botaram ele por último e ele acabou não batendo. Praticamente no Santos, todos os gols que ele tem feito é pisando dentro da área. Ele pisando dentro da área, ele é decisivo. Só por conta disso, você acha que o Neymar mereceu a convocação só por esse detalhe? Taticamente, se eu colocar o Neymar em campo, eu tenho que ter no mínimo 2 jogadores marcando ele. Correr por ele, né? Não, para marcar ele. Mesmo ele parado, eu preciso ter 2 jogadores no mínimo marcando ele. Isso é fato. Isso é o Neymar de 2014, rapaz. Entenda. O Neymar de hoje basta meio jogador para marcar ele. Entenda. Eu tenho no mínimo 2 jogadores. Eu tirando 2 marcadores da zaga ou da volância para marcar o Neymar, tentar neutralizar o Neymar, mesmo que ele não corra, eu tenho um cara que ele tem um passe direcionado. Ele tem um passe acionado, qualificado para que eu acione o ataque. Aí já não é com ele. Ele vai ser o articulador, ou seja, ele vai desmontar a marcação de uma zaga ou então daquela primeira linha de volantes, aliás, chamar a responsabilidade e deixar para que o ataque da seleção fique mais livre, para poder pegar a força e o arranque que ele não tem mais. Mas se ele perder a bola, será que ele vai voltar para marcar? Não, ele não volta para marcar. Essa é a questão para a gente ir pro break. Vamos para a nossa primeira paradinha daqui a pouco, Lucas Braz. O Oreste tocou num ponto crucial. Quero que você seja bem resumido aí. Certo. O Neymar, sem a bola, é um problemaço para a seleção? Eu acho que o problemaço não se a partir do momento que você joga com 2 volantes muito bem de marcação, que é o Bruno Guimarães e o Casemiro, e vai ter ele para correr por ele. Não é que vão todo mundo ter que correr por ele, mas Rafinha, Vinícius Júnior, quem tiver no ataque, o próprio Ancelotti falou na entrevista coletiva que ele vai jogar como centroavante mais fixo dentro da área. E vai passar muito, não querendo comparar de novo, com o Messi na Copa passada. Na Copa passada o Messi estava mais dentro da área. A maioria dos gols que o Messi fez foi na entrada da área, um pouco de fora da área, porque ele estava muito mais fixo, porque o Messi não tinha aquele pique de estar voltando para recuar, para estar armando o jogo. Então, eu acho que mesmo com ele não podendo voltar para marcar, não é um a menos, porque você tem um lateral, o Ibanez, que é polivalente, você tem 2... O Neymar não marca, é um a menos não, mesmo, né? Mas eu acho que essa questão de se falar, esse é um a menos, vai fazer falta, o Brasil vai estar com 10 em campo se defendendo, eu acho que não vai fazer falta na Copa, não, da maneira que você está colocando. Bom, aí é a sua opinião, eu respeito, mas assim, Orestes... Futebol de alto nível, isso vai pesar muito. Encosta mais em Futebol de alto nível, isso vai pesar muito. Porque... Você pegar um Mbappé daquele correndo... Isso. O Neymar, acho que por conta das limitações físicas dele, ele não é mais um garoto, muitas lesões ao longo da sua carreira, o Neymar, ele deve ser reserva da seleção. Todos concordam? Isso é unanimidade? Sim. Eu acho que reserva da maneira que o Ancelotti está colocando na seleção brasileira, eu acho que não. Eu acho que o titular da seleção vai ser o Matheus Cunha. Os 4. Vamos lá, os 4. Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha aí. E o ponta lá, o Luiz Henrique. Acho que vai ter os 4, então, para você. Esse é o quadrado. Entendi. Pelo menos é o que eu enxergo que seja. E o Neymar vai ser o reserva do Matheus Cunha, não é isso, Oreste? Você também concorda? É o que eu disse. O Neymar ele vai entrar no segundo tempo. No primeiro tempo, acho que ele não tem condição física de acompanhar, não. E olha só, vai entrar na reta final do segundo tempo. Eu acho que se você tem um carrinho da situação, o jogo está encardido, o jogo está enroscado. Se você tem um cartucho bom, você tem que queimar no início, né? Não. Se você tem um cartucho... o risco que ele vai correr quando botarem ele. Porque ou o Brasil vai estar ganhando bem ou vai estar precisando, né? Verdade. Vai entrar sempre nessas circunstâncias bem extremas mesmo. Exatamente. O Ancelotti falou que vai adaptar muito ao Neymar a depender de como vai estar a questão do... Quem vai estar disponível para ele na seleção brasileira. Então, eu acho que se for para queimar cartucho, você tem que queimar o Neymar no início para o mesmo ritmo das outras
das equipes, entendeu? Você sabe o que é curioso nessa história? Que o Neymar nunca treinou com o Ancelotti. É a primeira vez que o Neymar experiência foi convocado. Tanto que era isso que eu ia completar. Tanto que o Ancelotti pediu um relatório do departamento médico do Santos para entender a gravidade das lesões ou não que o Neymar está sofrendo. A pancada na panturrilha que ele sofreu ontem. Tá Tinha uma mensagem aqui anteriormente. Um pouco mancando um pouco ontem, né? Foi, no jogo contra o Curitiba. Bom, a gente vai para nossa primeira paradinha.